Saudações, eu sou Islan Rafael e essa é a segunda aula de programação orientada a objeto. Revisando, na última aula aprendemos alguns conceitos. A máquina virtual Java é uma especificação. O fato dela poder ser implementada por qualquer um que tenha vontade e recurso a torna independente de plataforma, pois para funcionar nas diversas plataformas basta que cada uma tenha sua própria implementação da JVM. Quando desenvolvemos uma aplicação Java, é necessário escrever o código-fonte, depois submeter ao compilador que vai analisar a sintaxe do código-fonte em busca de erros e posteriormente gerar o código de máquina virtual, mais conhecido como bytecode. O bytecode será executado na máquina virtual. O ambiente de execução é composto principalmente pela máquina virtual Java. O ambiente de desenvolvimento é composto pelo ambiente de execução, compilador, além das bibliotecas. Entre outras ferramentas disponíveis para os desenvolvedores Java, temos o Java SE, Java EE e o Java ME. O que vamos utilizar nesse curso é o Java SE, que é destinado para o desenvolvimento de soluções voltado para desktop e servidores. Sabemos também que Java é uma linguagem de programação destinada para grandes e médias equipes. Também é voltada para soluções escaláveis, ou seja, que vai evoluir e crescer ao longo do tempo. Na primeira aula, iniciamos a nossa viagem à Objetolândia. Aprendemos que o objeto é formado por três conceitos: identidade, estado e comportamento. A identidade garante a unicidade do objeto. O estado, também conhecido como variável de instância, representa os atributos dos objetos com seus respectivos valores. A classe é a especificação projeto de um objeto. Os objetos são instâncias criadas a partir da classe. Meu primeiro código. Para este curso de programação orientada a objeto, vamos utilizar um ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse. O mesmo é o mais popular na comunidade de desenvolvimento Java. Você pode encontrar o Eclipse no link aqui na tela ou no link da descrição do vídeo. Muito bem, antes de escrever o nosso primeiro código, devemos fazer a ambientação. Primeiro você tem que baixar e instalar um ambiente de desenvolvimento, depois terá que baixar, descompactar e executar o Eclipse em sua máquina. A versão que escolhemos para este curso é o Eclipse para desenvolvedores Java. Aqui temos a representação gráfica da nossa primeira classe. Como pode ser observado, é composto pelo nome da classe, que é a minha primeira classe, não possui variável de instância e possui apenas um método. O mesmo é chamado de método main. Dentro do método main é onde vamos colocar a ação a ser executada, ou seja, a nossa primeira instrução. Aqui temos o código referente à minha primeira classe. Na primeira linha temos a declaração da classe, na segunda linha temos a declaração do método main. Na terceira linha temos o tradicional alô mundo. Toda vez que um desenvolvedor aprende uma linguagem de programação nova, geralmente o primeiro código é o famoso alô mundo. É isso aí, vamos praticar. Como atividade, implemente a minha primeira classe utilizando o Eclipse como IDE. Vamos lá, aqui a pasta do Eclipse, vamos abrir, aqui o conteúdo da pasta, vamos clicar no executável para abrir o Eclipse. O Eclipse, a primeira coisa que ele vai perguntar é o Workspace. O Workspace é a pasta padrão onde vai ser guardadas as nossas aplicações. As nossas aplicações vão ser representadas através de projetos. Vamos deixar aqui, no caso, a pasta padrão. Ok, agora ele vai abrir o Eclipse. Lembrando que para o Eclipse rodar bonitinho, nós já temos que ter instalado no nosso computador o ambiente de desenvolvimento Java. Vamos observar agora, quando ele terminar de abrir, as principais áreas do aplicativo Eclipse. Está terminando de abrir. Temos aqui à esquerda o local onde vai ficar os projetos. Cada aplicação vai ser tratada como projeto no Eclipse. Aqui nessa parte central é onde vai ficar o código-fonte e aqui nessa parte inferior é onde vai ficar o resultado da aplicação da execução de uma aplicação. Vamos aqui criar o projeto. Eu cliquei com o botão direito dentro da parte da área aqui de projeto, de criação de projetos. Vou botar New Java Project, ou seja, um projeto Java. Vamos aqui configurar esse projeto. Primeiramente o nome, vamos botar aqui POO. Aqui ele pergunta se queremos utilizar o Workspace padrão, ou seja, a pasta padrão. Sim, vamos utilizar.
Aqui ele pergunta qual o ambiente de execução. Vamos deixar o padrão, no caso o Java SE 1.8. Aqui ele pergunta se dentro da pasta do nosso projeto vamos separar o código-fonte do código binário, o bytecode. Sim, nós vamos separar, deixar tudo padrão. Clicar em Finish e ele vai criar o projeto. Temos aqui o projeto. Expandindo aqui o projeto, vamos ver aqui a pasta CRC, que é Source, ou seja, aqui onde vai ficar o código-fonte, e aqui está o nosso ambiente de execução. Dentro do nosso projeto, nós vamos criar um pacote. O pacote ele vai servir para organizar as classes que vão ficar dentro do nosso projeto. Cliquei com o botão direito em cima do projeto, Novo, Pacote. Esse pacote nós vamos chamar de prática 1, pois é a nossa primeira prática. Vou clicar em Finish e está aqui o pacote criado. Vou clicar com o botão direito e colocar a classe aí dentro. New Class. Como o exercício pediu, o nome da classe vai ser minha primeira classe. Observe o seguinte. Veja que eu estou colocando exatamente como foi pedido no exercício. O Java ele faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, preste bastante atenção ao digitar qualquer comando ou qualquer palavra. Vou clicar em Finish, sem mexer em nenhuma das configurações. E o Eclipse vai gerar automaticamente a nossa classe. Está aqui. Veja que a minha primeira classe está dentro do pacote prática 1 e aqui o código. Veja que já foi declarado aqui a classe public class, minha primeira classe. E nós vamos agora inserir o método main. Veja que a delimitação aqui da classe está entre abrir e fechar de chaves, ou seja, o escopo da minha classe. Dentro do escopo da minha classe, vamos colocar o método main. Para isso, vamos utilizar um pequeno atalho do Eclipse. Vou digitar main e vou digitar o comando de autocompletar do Eclipse, que é Ctrl espaço. Ele vai dar algumas opções. Eu vou deixar na opção padrão. E veja que o Eclipse vai completar automaticamente o método main para mim. Agora eu vou usar outro atalho, que é sysalt, e vou pressionar o Ctrl espaço, que ele vai preencher para mim automaticamente o comando. No caso, é o comando que tem aí na nossa primeira classe. A primeira instrução. System, que é de sistema, out, para fora, println, para escrever. Vamos escrever a seguinte mensagem. Alô, mundo. Para executar essa primeira aplicação, primeiro temos que salvar. Podemos utilizar o atalho, que é Ctrl S. No seu computador ele pode demorar um pouquinho para salvar. O que acontece quando salvamos uma classe no Eclipse? O Eclipse ele automaticamente vai pegar esse código-fonte, colocar no compilador, e o compilador vai verificar se existe algum erro na sintaxe. E logo após isso ele vai gerar automaticamente o bytecode. Então toda vez que eu salvo, o Eclipse já está gerando um bytecode referente a esse código fonte para mim automaticamente. Para poder executar isso na máquina virtual, basta eu clicar com o botão direito em cima da classe e pedir para rodar como uma aplicação Java. Run as Java Application. Feito isso, aqui vamos ver aqui na parte inferior aqui da aplicação, que ele vai escrever aqui, ó, alô mundo, justamente o que foi pedido na minha primeira classe. Em Java, uma aplicação é um conjunto de classes. Basicamente, tudo acontece dentro das classes. Todo aplicativo precisa ter pelo menos uma classe e um método main. Não um método main por classe, basta um por aplicativo. Independente do tamanho do seu programa, é necessário um método main. Basicamente,
No Eclipse, criamos um projeto dentro da Workspace e dentro do projeto criamos o pacote Prática 1. E dentro do pacote Prática 1 criamos a classe Minha Primeira Classe. Em uma aplicação Java, cada arquivo deve conter apenas uma classe e o mesmo deve ter a extensão .java. Ao salvar uma classe utilizando o Eclipse, o mesmo se encarrega de compilar o código-fonte gerando o código de máquina virtual, ou seja, o bytecode. Os bytecodes são arquivos com a extensão .class e os mesmos serão executados pela máquina virtual. Praticando um pouco mais, altere a frase exibida ao executar o aplicativo. Altere o seu aplicativo para mostrar duas linhas de texto usando duas linhas de código system out. Vamos agora realizar a atividade. Primeiro vamos alterar aqui conteúdo. Colocar aqui outro texto. Vamos agora adicionar uma nova linha. Vou utilizar o mesmo atalho, sysalт, Ctrl espaço, ele completa aqui para mim o comando. Vamos colocar outra linha e uma dica. Eu já salvei aqui apertando Ctrl S, ele já compila para mim. E para executar eu vou usar outro atalho, basta digitar, pressionar F11, que ele já vai executar o programa. Aqui embaixo a gente vê o resultado. Comentários de linha única começam com duas barras e a maioria dos espaços em branco não é importante. Vamos aprender agora a declarar variáveis. As variáveis são declaradas com um nome e um tipo. Por exemplo, int idade. Int representa o tipo, que no caso é inteiro, e idade representa o nome da variável. Como já foi falado no exemplo prático, as classes e métodos devem ser delimitados por um par de chaves, ou seja, a par de chave delimita o escopo da classe e dos métodos. Um pouco mais sobre as variáveis. Já declaramos a variável idade. Para atribuir um valor à variável, basta utilizar o sinal de igual. No caso, estamos atribuindo o valor 18 à variável idade, que é do tipo inteiro. Continuando no exemplo, é declarada a variável idade ano que vem, do tipo inteiro. Idade ano que vem recebe o valor da variável idade mais 1. Logo após é utilizado o comando systemout.println para exibir o valor da variável idade ano que vem. Mais uma prática. Vamos criar uma segunda classe que irá se chamar Minha Segunda Classe, aproveitando o exemplo anterior. Mostre na tela o resultado da variável idade do ano que vem. Vamos lá, criar nossa segunda classe. Vou clicar em cima do pacote com o botão direito, New Class. O nome da nossa segunda classe vai ser Minha Segunda Classe. Muito bem. Já aqui com a minha segunda classe aberta, vamos colocar o nosso método main. Utilizando o atalho, main mais Ctrl espaço. Pronto, declaramos o método main. Vamos agora colocar o exemplo. Int idade. Declaramos a variável idade do tipo inteiro. Idade vai receber o valor 18. Depois vamos declarar int idade ano que vem. Veja só, eu vou colocar aqui idade com um A do lado. Vou pressionar Ctrl espaço e ele já vai completar para mim. Então essa é a função de autocompletar do Eclipse. Idade ano que vem vai receber idade mais 1. Logo após, vamos aqui mostrar isso na tela. Vou utilizar novamente o atalho, sysalts, Ctrl espaço, e vamos exibir o valor idade ano que vem. Vou salvar para poder o Eclipse compilar a minha classe e vou pressionar F11 para poder executar. Podemos observar que
ele mostrou aqui o valor 19, que está correto. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula. Fique à vontade para curtir o vídeo e se inscrever no canal.